Já vou adicionar ela, tá? Ah, tá. Peraí. Marisa, Maria Honória, Ana, Eliane, Pacheco, bem-vindos. Já vamos iniciar. Ana Torres, Fernando, Ótimo, obrigada. Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre o corpo. Essa live, ela é uma... ela faz parte do projeto da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. E nós vamos chamar aqui a Dinalva. A Dinalva é do BH Libras e ela vai estar conosco aqui. Dinalva, bem-vinda. Nossa, ela ainda vai entrar. Pode ir saudando as pessoas que a Dinalva já vai entrar. Mônica Oliveira, Vitória. Não tem pedido? Ainda não, é que a Dinalva vai entrar aqui. Vai contar para as pessoas. Ah, não, Titi. Aqui, agora vai. Olá, bem-vinda, Dinalva. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada. Então, nós vamos iniciar, né, a nossa conversa sobre o corpo. Essa live ela está relacionada com o projeto da Lei de Incentivo à Cultura
e a Dinalva é do DH em Libras. Ela vai nos ajudar aqui na tradução. Então, gente, é muita alegria para mim poder estar aqui conversando com vocês sobre essa máquina tão maravilhosa que é o nosso corpo. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa capacidade que tem o nosso corpo de regeneração, de recuperação, e o trabalho, ele focado assim no livro, ele traz exatamente as possibilidades para que a gente possa se recuperar de forma natural. É claro que tem, em muitos momentos, a gente precisa de uma intervenção, né, da saúde, da área da saúde, mas a maioria das propostas que estão no livro, elas são de uma possibilidade da gente poder se harmonizar um pouco mais. O livro é uma pesquisa de mais de 40 anos, e de prática, principalmente, né, em sala de aula, com alunos e pessoas interessadas em conhecerem melhor o corpo, e o maior aprendizado que a gente tem é exatamente com essas pessoas que nos procuram para que elas consigam ter mais saúde e ter um corpo mais saudável. Então, eu vou falar um pouquinho como que o livro foi construído, e eu queria citar aqui e agradecer a Júlia Ziliani. Ela me ajudou na conformação do texto, ela está em colaboração comigo, foi um momento assim, muito importante em que ela ajudou a dar um corpo no texto e trouxe muitas ideias, e sou muito grata, e também a Ludmila Ribeiro, a produtora, que está comigo desde o início e assim em constante companheirismo, né? Isso é muito importante. Então, o livro ele está estruturado em 4 partes, e a imagem que separa cada um dos 3 primeiros capítulos é uma imagem dos arcabouços ósseos, e elas separam cada um dos capítulos. As imagens, elas são da Leonor Weisman, uma artista plástica incrível, que ela ilustra todos os desenhos anatômicos. E são belíssimas as imagens. Então, cada um dos capítulos está baseado nessa estrutura óssea dos 3 arcabouços e como que essa imagem pode nos remeter à tridimensionalidade do corpo. É como se a gente pudesse adentrar cada um desses espaços, não é? Aqui do crânio. Então, começando pelos membros inferiores e o arcabouço da pelve, a gente escolheu por iniciar pela base, e iniciando pelos pés, que é a base da nossa... É uma pirâmide de base, né, da estrutura corporal, e os ossos como sustentação, e como que a gente pode ir conhecendo e observando os ossos, tamanho, formato, localização em cada uma dos membros, né, da divisão dos membros superiores, inferiores, enfim. Aí eu vou começar a falar pelos pés, e dizendo também que estar de pé, né, em 2 pernas, buscar a verticalidade, é uma laboriosa construção. A gente sabe que o movimento está presente desde o nascimento, e é através do movimento que o bebê vai se organizando, e é muito pelo gestual, né,
movimento corporal que ele vai também amadurecendo e trazendo novas, abraçando, né, o que o mundo apresenta a ele. Então, eu vou começar pelos pés, e eu tenho aqui uma pecinha do pé, essa peça é do pé esquerdo. Então, vamos analisar um pouquinho, né, sobre os ossos do pé. O que a gente vai observar? O calcanhar é o maior osso do pé. Sobre ele está o talos. Então, aqui, exatamente, calcâneo e talos encaixa os ossos da perna como se fosse uma chave inglesa, né? A gente teria no lado lateral a fíbula e no lado medial a tíbia. Então, quando eu toco assim essa peça, a gente percebe a gravidade atuando nesses ossos maiores. Aqui, esse aglomerado de ossinhos no centro do pé, a gravidade fica distribuída aqui e as extremidades, os artérios, deveriam receber menos peso, né? E serviriam para a gente impulsionar a pisada. Então, eu quero fazer uma relação do pé com essa imagem. Essa daqui também é uma imagem da Leonora Weissmann, né? Um corpo representando uma árvore, né? E aqui a gente tem as raízes, o caule e aqui os galhos. Então, a gente pode fazer uma relação com os ossos do pé. Eu vou inverter ele aqui. E nós vamos ter, então, o calcanhar como se fossem as raízes, a base, né? A estruturação. O caule como se fosse essa região onde eu toco aqui. E os dedinhos seria o galho das árvores. Então, o que a gente vê, né, nessa didática aqui em relação às árvores? Você tem o calcânio nas raízes, peso, gravidade que desce do centro do corpo, e você teria essa região central do pé como sendo o tronco, e os dedos, os artérios seriam pescoço, cabeça, né? E os braços. Então, essa região superior, então, está mais ou menos aqui do centro do corpo, a gente tem o corpo para cima e para baixo, a gente teria a condição de mais leveza, de menos carga de peso. A gente deixaria a carga do peso para a região do quadril, né, na região lombar, e as pernas seriam as raízes. Aqui o tronco, região torácica, e aqui nos galhos, braços, pescoço, cabeça, a gente deveria ter uma leveza como as árvores, né? Aqui estão os frutos, aqui estão as flores, e isso seria um movimento que teria uma certa leveza. Então, o que acontece aqui no nosso pé é mais ou menos isso. Então, como que é importante que você perceba, visualize assim de fora, imagine os ossos do seu pé e procure sentir o calcânio como sendo o maior osso e como você imagina que você possa criar aí no seu pé um espaço, né, entre o calcânio e essa região do centro do pé e dos dedos, como se fosse uma oposição. Você projeta o calcânio para trás e faz uma oposição em relação aos dedos. Então, veja se você consegue aí, sentado de pé como você esteja, você visualize o tamanho do seu calcanhar e quando você faz essa projeção com o calcanhar um pouquinho atrás, você vai sentir uma estruturação maior aí nos seus pés. E o calcanhar, ele te dá a raiz, é como se ele afundasse o seu pé no chão, para você, então, poder rebater contra a força da gravidade. Então, o membro inferior, ele é força, é gravidade que desce, a articulação coxo-femoral é uma articulação feita para receber a carga do peso que vem do quadril e da coluna. Então,
nesse primeiro capítulo do livro, a gente fala muito sobre essa base e vai construindo até o centro de gravidade no nosso corpo, que ele está ali sobre o sacro, nas últimas vértebras lombares. Então, o livro, ele consta também de 5 ateliês que eu sempre gosto de buscar uma maneira mais simples, que você possa chegar com mais facilidade no corpo e poder acessar essa estruturação, perceber como o nosso corpo funciona, para que a gente possa corrigir determinadas já uma postura muito já instalada, e a gente possa fazer um pouquinho diferente quando a gente conhece o funcionamento do corpo, principalmente a direção dos ossos. Então, aqui no primeiro capítulo, a gente tem da imagem também da Leonora, que é a oficina montada. Você faz uma cópia, você recorta, cola e faz os encaixes. Então, quando você participa dessa maneira, manuseando as peças, você vai levando para o seu corpo a tridimensionalidade, a relação da articulação do sacro com as asas ilíacas, a articulação aqui da síntese púbica, que é muito também mediadora, não é? Então, como esse ateliê, a gente tem alguns outros, então eu vou ressaltando que eles são também bem didáticos, não é? Então, a gente pode falar um pouquinho também de uma imagem que é interessante, que se você imagina que no centro do seu corpo, vamos voltar aqui à imagem, aqui no centro do seu corpo você tem uma estrela. Imagine uma estrela aqui de 6 pontas. Cabeça, o vértice da cabeça, o vértice do púbis, o vértice dos braços e o vértice das pernas. Então, no primeiro capítulo, a gente chega aqui no centro de gravidade do corpo, que seria essa imagem da estrela, não é? A estrela é o centro, onde recai a gravidade do nosso corpo, nós humanos, e as pontas, braços e pernas, alimentados pelo centro da estrela. Então, como que a gente vai sentindo os ossos, fazendo uma construção, relacionando com a musculatura, e a gente pode estar sempre apoiado no centro do corpo e deixar que o centro do corpo alimente as pontas. Mas é muito comum que, às vezes, as pontas, braços e pernas roubem a cena do nosso centro. Então, a gente vai reforçando dessa maneira no membro inferior. Depois, no segundo capítulo, nós vamos ter o membro superior, né, e a cintura escapular. Então, uma coisa interessante da gente perceber na coluna torácica é que ali a gente tem a estruturação do arcabouço do tórax com 10 costelas que formam o arco costal. Essas primeiras 10 costelas, elas estão estruturadas na coluna atrás e no osso externo na frente. Então, nós vamos observar aqui o centro de gravidade estaria recaindo aqui, o centro da estrela, e depois a gente tem a caixa torácica. E o que a gente vai estar observando? Apoiados aqui no apêndice do externo, e lá atrás da coluna, a gente tem a 10ª vértebra. A gente pode dizer que ela tem um diferencial porque ela carrega a gravidade do arco costal fechado aqui. Mas a gente tem as 2 costelas flutuantes que não estão aqui fechadas no apêndice do externo, mas elas ficam mais livres, por isso que elas são chamadas
de costelas flutuantes. Então, a gente faz também alguns exercícios com relação da expansão dessa base da caixa torácica pela costela flutuante e como que a gente consegue situar a 10ª vértebra que carrega a gravidade relativa do arco costal e que a gente possa perceber que essa coluna torácica é a coluna do meio, né? Abaixo você vai ter a coluna lombar, as pernas e o quadril, e acima você vai ter o pescoço e a cabeça. Então, essa é uma coluna primária, é uma curva bem côncava, e é importante quando você recupera essa tridimensionalidade do arco costal, porque, veja, gente, o diafragma, essa musculatura aqui, como se fosse uma massa movente que apoia aqui nas costelas flutuantes. Então, ele ajuda, né, na respiração e também quando a gente expande a ossatura, como o diafragma, tá? Como um guarda-chuva aberto na ossatura e principalmente nas costelas flutuantes, quando você expande o chão da caixa torácica, você está mobilizando a sua respiração. Você está contribuindo mais para a sua respiração. Então, a caixa torácica é referente, não é, ao 2º capítulo. A gente tem dois ateliês também que você pode recortar e montar, que eu vou mostrar aqui para vocês, porque vai clareando um pouquinho mais, né? Eu vou pegar aqui, nós vamos observar um ateliê aqui do membro superior. Então, a gente tem aqui também é uma proposta, né, que você possa recortar as peças e colar. Então, a gente tem aqui as 2 primeiras costelas e o osso do manúbrio do externo, e de costas a gente tem a coluna. Então, o que esse ateliê vai nos mostrar, né? A parte superior da caixa torácica, as 2 primeiras costelas, elas recebem a cintura escapular, que seria a clavícula e a escápula. Então, é como se as clavículas e as escápulas elas estivessem assentadas, né, sobre a primeira e a segunda costela. Então, como que é importante que essa estrutura que a gente chama do esqueleto axial, possa estar também coerente, né? A caixa torácica ela é uma tridimensionalidade de onde a gente inicia a flexão do tronco, as torções, as inclinações, as extensões, né? Para os bailarinos, quando a gente vai fazer um cambrê para trás, o ideal seria que estivesse uma estrutura, primeira, segunda costela, depois abaixo a 10ª, lá na base da caixa torácica, e as flutuantes. Então, é importante que a gente possa sentir, né, que a caixa torácica ela não deveria se deformar nas flexões, né? Quer dizer, aqui a gente tem uma estruturação de 12 costelas, 2 flutuantes e as 10 recaindo a gravidade na 10ª. Quando você faz flexão, o lugar da flexão é aqui. Mas é muito comum que a gente ponha a força aqui no ombro, não é? Então, quando você estrutura bem essa tridimensionalidade da caixa torácica, quando você faz a flexão, que aqui é o lugar de maior alcance da flexão, né, dos músculos flexores anteriores, você faça essa flexão sem desmontar, sem desmoronar o desenho da sua caixa torácica, não é? Então, a importância disso, não é? E quando você vai
uma vez estruturada essa região do tórax, vai recair aqui sobre o tórax, sobre a clavícula e a escápula, os membros superiores, né? Os braços. A gente tem a clavícula na frente e as escápulas na parte posterior. Então, imagina que a gente pode chamar de apêndice, né? O membro superior, a cintura escapular, é um apêndice desse eixo central. Então, vai recair sobre uma caixa torácica, que o ideal seria que recaísse sobre um tronco estável, não é? E não um tronco que desmonta, que perde altura, né? Então, toda essa sustentação dessa coluna do meio também é muito importante para que você possa ter os braços, né, bem encaixados aqui na cavidade. A gente sabe que a cabeça do húmero ela é muito grande para uma cavidade pequena na escápula, e como toda essa estruturação da caixa torácica é importante para que a gente tenha uma boa mobilidade, não é, nos braços. E ainda no membro superior, a gente vai ter mais um ateliê. Então, esse ateliê, ele vai falar do antebraço. A gente tem aqui as peças, aqui o húmero, a mão palma e dorso da mão, e aqui a gente tem os ossos do antebraço, porque o nosso antebraço ele tem essa particularidade muito especial, né, de nós humanos, que você faz pronação e faz supinação, né? E que nenhum dos animais faz, né? Você vai trazer o alimento até a boca, você faz esse movimento, né? Em que o rádio sobrepõe a una. Então, essa oficina também é muito interessante, porque você compreende como que é essa relação tão bonita da pronação e da supinação, né? Palma para cima, supino, e palma para baixo, pronação. Então, a gente tem aqui a oficina montada, né? Depois que você recorta e cola, você vai ter o movimento aqui de pronação e de supinação. E depois, ainda para finalizar o segundo capítulo, a gente fala das mãos, a importância das mãos, como que o bebê se movimenta as mãos e ele fica muito encantado com toda essa mágica, né? E a mão representa uma área muito grande no nosso cérebro. Então, a gente fala um pouquinho do polegar, que o polegar é o único que consegue chegar aqui no centro da mão, né? E são muitos músculos que fazem esse movimento. E é importante também a gente perceber que quando você tem as mãos bem posicionadas, construindo a abóbora da mão, como a gente constrói também os arcos do pé, você consegue estruturar todo o braço pela extremidade. Ou você pode trabalhar aqui, mais do centro do corpo, ou você pode trabalhar a distância pelas mãos. Então, a gente fala dos arcos das mãos, do posicionamento do antebraço, desse movimento de pronação e supinação, e alguns exercícios para a região do punho. E a gente, então, finaliza esse segundo capítulo falando também da importância que tem a forma circular para o nosso corpo, e como que é interessante que a criança ela começa o desenho fazendo sempre uma bolinha, né? Só depois que ela amadurece um pouco mais que ela começa com as linhas pontudas. Então, é interessante a gente observar como é orgânico, não é? Esse movimento de uma bola da forma circular,
e o Klaus Viana trazia muito para nós esse trabalho que você pode ter uma bola real ou uma bola imaginária nas articulações, né? Você pode imaginar que você tem uma bola no centro do seu joelho, atrás do seu joelho, no centro do joelho, não, atrás do joelho, debaixo das axilas, na região do queixo. E você vai sentindo que cada vez que você trabalha uma articulação, você amplia aquela área, você está organizando a direção óssea e também trabalhando músculo, tendão e ligamento, que às vezes podem estar encurtados, né? Então, a gente tem aqui uma imagem também da Leonora Vaz, essa imaginação, ou você pode ter também uma bola real ali entre os joelhos, entre os tornozelos, que a gente vai conseguir trabalhar esses músculos internos, né? Da coxa até a região do pubis. Então, esse é o trabalho. Também sugerimos alguns exercícios em relação a isso. E também os exercícios com o elástico, né? Você pode ter um elástico de tecido na mão, como que você sente que você manuseia esse elástico usando, né? Usufruindo dessa sustentação, dessa elasticidade, não deixando que o elástico ou estenda demais e se esgaste ou que ele solte repentinamente. E assim a gente pode levar toda essa relação para o movimento do corpo, né? Como que você imagina que você tem um elástico nas extremidades do corpo, que você distancia, por exemplo, os cotovelos e aproxima sem deixar uma queda, né? Mas que você estique o elástico, sustente, depois você aproxime, sentindo que você está manuseando esse material imaginário, que é um elástico, dando uma certa sustentação. Porque a nossa musculatura, ela tem essa elasticidade, né? Então, com um elástico de tecido, você pode ficar mais atento e levar para o seu corpo, e quando você sustenta o movimento, imaginando um elástico nas extremidades, você está trabalhando toda a musculatura daquela região. Não é? Então, a gente fecha o segundo capítulo com essa relação da forma circular e desses movimentos que a gente pode fazer com uma bola imaginária ou real, e também com os elásticos de tecido. Não é? E o terceiro capítulo, ele vai falar do pescoço e da região da cabeça. Então, voltando, né, àquela imagem que divide os capítulos, a gente pode se voltar para a parte superior, pescoço e cabeça, que seria essa imagem aqui. E aqui na cabeça, a gente tem um osso muito importante, que é o estenoide, que ele funciona como se fosse um respirador, ele funciona como se fosse uma cunha, né, que expande as paredes do nosso crânio e ele faz bem uma estruturação na cabeça. Mas a cabeça, ela está apoiada sobre o pescoço. Então, a gente deve voltar para aquela coluna do meio, né, que a cabeça e o pescoço estariam bem colocados, outra vez, se existe um tórax estável, né? Às vezes, as questões que a gente tem nessa região da cabeça, torcicolo, dores no pescoço e no ombro, você pode trabalhar pela cabeça, mas pode trabalhar também pela cintura escapular, né? Ou uma ou outra coisa, você vai ter algum tipo de resposta no sentido de sentir a cabeça bem estruturada, não é? Então, falando um pouquinho da coluna cervical, o que a gente vai sentir? 7 vértebras cervicais, né? Sendo que a primeira vértebra, o Atlas, ela é larga para acolher, a segunda, que tem um dente, né? Aqui é o dente do ápice, que permite que a nossa cabeça se movimente.
Então, essa região aqui da base da cabeça, aonde fica a primeira vértebra cervical, como que você pode perceber em você essa distância aqui entre os dentes na frente e a base da cabeça? Como que você pode percorrer, né, essa distância e começar a perceber a tridimensionalidade, né, desse espaço aqui da região dos dentes, aqui mais ou menos do dente canino, até a primeira vértebra cervical. E com relação à cabeça, esse capítulo ele vai falar muito sobre os olhos, né? Como que os olhos estão apoiados acima do osso esfenoide. Então, a gente tem também, no terceiro capítulo, uma oficina sobre o arcabouço do tórax. É uma oficina, né? Seria o ateliê, né? Que você vai recortar, encaixar. Então, aqui a gente tem a imagem do crânio visto de cima. Essa parece uma borboleta, aqui o corpo da borboleta e duas asas, é o osso esfenoide lá dentro do crânio, estruturando essa região. E é importante aí nesse ateliê é que você vai recortar duas imagens. A mandíbula, porque a cavidade bucal também é muito importante, né, na estruturação do pescoço. Eu vou procurar aqui no terceiro capítulo esse ateliê aí dos ossos da cabeça, viu? Dá um minutinho que eu já acho. Então, aqui nós vamos ter as peças, a mandíbula, porque a cavidade bucal e os dentes são um sustentáculo da coluna vertebral de um modo geral, porque tem uma conexão muito grande a oclusão dos dentes com o alinhamento da coluna, né? A gente tem mais ou menos o mesmo número de dentes e o mesmo número de vértebras. Então, quando falta um dente, quando a gente mastiga mais de um lado que de outro, a gente vai ter na coluna também alguma alteração. Mas todas essas compensações são compensações comuns, né? Que a gente faz naturalmente durante o processo nosso de vida e dos movimentos do nosso cotidiano, né? Dos nossos planos como profissional, como pessoal, essas compensações elas vão surgir. Mas quando você sente no seu corpo alguma possibilidade de harmonizar, é muito interessante, né? Você volta para si. Então, assim, o intuito do conteúdo, do livro e das imagens é exatamente isso, que você possa ir acessando em você mesmo algumas possibilidades, né, de encontro a essa memória que o nosso corpo tem e que às vezes a gente esquece, distancia, mas fica guardado lá. Então, essa oficina, a gente tem aqui a mandíbula, tá vendo aqui para você encaixar aqui, e como é importante a gravidade da mandíbula, né? Que a gente não faça esse movimento para cima, né? Travando aqui a mandíbula, mas que essa articulação da TM é o único osso do crânio móvel, a articulação temporomandibular. Então, é preciso ter uma certa liberdade, uma certa soltura aqui durante a sua fala para que cria-se mais espaço aqui atrás. E a gente tem também um ossinho hioide, ele fica aqui bem profundo na garganta e ele é um ossinho que tem muitas conexões com a região cervical. Eu não sei se eu tenho esse desenho aqui para mostrar para vocês, mas se não tiver, eu vou explicar. Eu tenho uma aqui. Tá. Então, essa imagem também muito bonita da Leonora Weissman. O que a gente vai estar vendo aqui, gente? O ossioide está aqui, tá vendo? Esse seria, a gente pode chamar do círculo do hioide. É como se fosse um cone elástico
E a gente faz uma relação da primeira costela. Lembra que eu comentei? A primeira e a segunda costela são importantes, porque aqui é onde vem clavícula, escápula e os braços, né? E aqui precisa estar bem estruturado. Então, como que você faz uma relação do círculo da costela num alinhamento com o círculo da garganta, ali na direção do ocioide? Então, se você imagina, não é, esse círculo do ocioide conectado com o último terço da sua língua, que a língua é o ápice, a parte, o segundo terço e o último. E o último, esse ocioide está inserido no último terço da língua. Então, como que você faz uma relação da primeira costela com o ocioide inserido? Ele tem essa forma assim, uma ferradura assim, de cavalo, de um U aqui, né? Então, imagina o círculo da garganta numa boa relação com o círculo da primeira costela. Aí, se você visualiza estes dois círculos, como que você percebe sua cabeça? Ela avança muito à frente, ou ela está jogada para trás, ou torcida, enfim. Então, a gente começa a tentar se organizar para fazer uma construção mais livre, né, dessa região do pescoço e da mandíbula também. Então, o esfenoide, ele é muito importante, né? Deixa eu ver, ele está aqui, né? E por quê? Os olhos, eles estão aqui apoiados, o nervo óptico passa aqui no corpo do esfenoide, então você tem a cavidade dos olhos aqui, os músculos oculomotores indo para o centro do esfenoide. Então, como que você pode imaginar os seus olhos ocupando todo o espaço, né, da cavidade ocular e não ficar aqui muito na borda? Imagina aí onde você está, como que você pode encaixar o globo ocular mais para o fundo da cavidade, porque ali no fundo da cavidade a gente vai ter os recursos, a gente vai ter a lubrificação dessa região bem atrás do globo ocular. E como que é importante que esses 6 músculos oculomotores que vão aqui para a asa do esfenoide, daqui para trás é via nervosa, reflexa, né, para formar a imagem aqui na região das primeiras vértebras cervicais. Então, eu vou voltar com essa relação dessa oficina que tem no 3º capítulo. O que você vai perceber? Você vai recortar a mandíbula, vai encaixar aqui e começa a sentir a gravidade do queixo, né? Deixando que o queixo ele possa tirar o excesso da região frontal, que você possa sentir a gravidade aqui. Colou a mandíbula aqui, já temos uma relação da musculatura e da região abaixo do osso esfenoide, que é os ouvidos e a cavidade bucal. E depois você vai recortar os olhos e vai encaixar aqui dentro da cavidade e com a musculatura elástica indo para o centro do esfenoide. Então, a gente tem aqui a oficina montada. Não sei se dá para vocês verem, aqui o olho já está encaixado, né? E a musculatura indo em direção ao centro do esfenoide. Então, a gente tem o esfenoide como um divisor de água. Os olhos acima, a cavidade bucal abaixo, né? Ele é como se fosse essa relação céu e terra, né? Ele é o osso que expande, né, toda a relação aqui da cabeça. A gente pode imaginar o que está acima do esfenoide, os olhos, o que está abaixo dele, a cavidade bucal. E que a gente possa, então, devolver a gravidade da região da cavidade bucal, o posicionamento da língua, a gravidade do queixo, e possa sentir no
na cavidade dos olhos, indo para o fundo da cavidade e com os músculos oculomotores chegando lá no corpo do esfenoide. Então, toda essa relação, o posicionamento dos olhos e o posicionamento dessas estruturas da cavidade bucal organiza muito também o pescoço e a cabeça e facilita a expressão. Então, esse também é um trabalho bem interessante. E esses ateliês, eles são muito didáticos, né? Ali você, ao recortar, ao você perceber como que os ossos se encaixam, né? E você leva isso para o seu próprio corpo, e você vai criando um apoderamento mesmo, né? Da sua estrutura a partir dos ossos e com os músculos ali inseridos nos ossos, pelo sistema nervoso, é que vão gerar o nosso movimento. E a gente tem ainda o 4º capítulo, que fala sobre os tipos constitucionais, uma pesquisa de William Sheldon, um psiquiatra da década de 40, 50. Ele foi desenvolvendo esse estudo sobre esses tipos, como a forma do nosso corpo, ela indica também grande parte do nosso comportamento e como a gente atua na vida. Então, ele cita aquelas pessoas que são longilíneas, que são longas, que têm os ossos pontudos, e esse tipo ele chama de ectomorfo. Esse tipo ele é mais mental, ele usa muito a cabeça é mais o foco, mas você tem também o mesomorfo, que é aquele que tem uma estrutura atlética, ele é quadrado, né, no tronco e na bacia, e os músculos têm mais tônus, né? Eles são bem tonificados na musculatura naturalmente já, né? E tem os endos, que são aqueles que estão bem dentro lá do tronco encefálico, ele já vai descer em direção ao quadril, que são aquelas pessoas mais cheinhas, elas têm a coluna toda envolvida com essa massa muscular, e geralmente o antebraço e a anteperna, essa região dos membros, elas sobrepõem um pouco sobre a região da coxa e do braço, sobrepõe o antebraço e a perna inferior. Então, eles têm esse tipo mais gordinho, mas são pessoas muito alegres, são pessoas que gostam de estar com outras pessoas, e elas têm uma expertise muito grande para observar o ambiente, para tirar vantagem. Então, tudo isso a gente vai observando e começa, eu tenho um parente assim, lá em casa às vezes é diversificado, nem todo mundo é ecto, nem endo. E tem também, muito interessante, um tipo equilibrado. Num dos nossos workshops, a gente teve a felicidade de encontrar essa pessoa, inclusive ela tem uma foto no livro, a Claudinha. Ela mesmo se reconheceu tendo um pouco de cada tipo, porque cada um foi se organizando, ecto, meso, endo. Ela ficou assim, falou, interessante, parece que eu não tenho um tipo sobrepondo ao outro, parece que eu tenho um pouco de cada um. E, de fato, ela tem um equilíbrio corporal. É mais raro, mas tem muitas pessoas que têm, né, esse tipo de equilíbrio. Então, gente, aí o livro finaliza, não é, com os tipos constitucionais. E, assim, com muita alegria, eu convido todos vocês para o lançamento lá no sábado. Sejam todos bem-vindos. E eu quero aqui também deixar meu agradecimento a cada um que está aqui nos ouvindo, não é? E também a Dinalva, que está nos acompanhando. E eu espero, então, vocês lá no sábado, ok? Sejam todos bem-vindos.
Tchau.